Oiê, eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear por Dubrovnik, na Croácia. Então já estou aqui dentro da cidade antiga, como vocês podem ver, as muralhas estão bem aqui em volta de mim. E, gente, devo dizer que eu mal cheguei e, assim, tô impactada, porque, sério, a cidade é realmente linda. E claro, já vou começar o vídeo dizendo isso, que assim vocês não me culpam depois, que aqui tem muito a ver com Game of Thrones, acho que foram gravadas muitas cenas aqui, mas sinto muito, não vi Game of Thrones, então não sei dizer. O que eu posso dizer para vocês é que existem vários tours aqui em Dubrovnik, não só em Dubrovnik, mas na Croácia toda, sobre Game of Thrones, então se vocês tiverem interesse, procurem esses tours. Eu vou colocar todas as informações certinhas lá no blog, como eu sempre coloco. Eu vou passar alguns dias por aqui, a ideia é fazer tudo com calma, aproveitando bastante, assim, tirando bastante foto em cada cantinho dessa cidade, que eu já vi que é linda, linda, linda. E claro, aproveitando as praias também. A primeira tarde em Dubrovnik eu ainda estava no iate, então aproveitei para andar sem rumo e tomar uma cerveja no Porto Antigo, admirando a cidade. Já chego em Dubrovnik, provando o sorvete mais tradicional daqui. Tem até uma casquinha escrito Dubrovnik. Delicioso. Check-in no hostel, eu peguei uma tempestade absurda. Aí aproveitei a manhã de chuva para visitar alguns museus. À tarde, fiz um free walking tour. Acordei cedo para fotografar a cidade sem tanta gente e visitar as muralhas de Dubrovnik. Tem vídeo aqui no canal só sobre esse passeio. Esse mosteiro é onde fica uma das farmácias mais antigas da Europa e como está incluído no Dubrovnik Pass, eu resolvi entrar para visitar, mas realmente é só o claustro e ali dentro você consegue ver onde era a antiga farmácia. Assim, não é imperdível, gente, 10 minutos você vê tudo. E aqui ainda funciona uma farmácia de verdade. Que inclusive eu fui lá no primeiro dia para comprar remédio, porque vocês podem ver pela minha voz que eu estou um pouquinho doente, né? Então você pode ir na farmácia só para olhar a farmácia e dar uma espiadinha aqui para dentro. Uma coisa bem legal aqui em Dubrovnik é que, assim como na Itália... Opa, tropecei. Assim como na Itália, existem muitas fontes espalhadas pela cidade e a água é potável. Então, ande sempre com a sua garrafinha, encha a sua garrafinha e você tem sempre água fresca.
além disso, são fontes históricas, né? Elas estão aqui desde sempre, desde a construção da cidade lá por 1400 e alguma coisa, 1500. Obviamente que a tubulação é moderna, mas a fonte em si continua a mesma. Eu confesso que às vezes Dubrovnik, agora na alta temporada, a gente pode ser demais, porque assim é muito turista, é muita gente, todo mundo dentro das muralhas, então pode ser um pouco cansativo. E aí uma forma de tentar fugir das grandes multidões é subir as escadinhas nas laterais e andar pelas ruas que não são principais. E eu vim aqui, na verdade, para visitar o museu e acabei de descobrir que isso aqui é um dos cenários de Game of Thrones. Só sei porque passou um guia falando isso. Então, era um bordel de Game of Thrones e tiveram algumas cenas gravadas exatamente aqui neste túnel. Mas, na verdade, o que eu subi até aqui para ver este museu aqui, que é o Museu de Etnologia da cidade. Então, são 3 andares de museu. Antigamente, esse prédio era usado para estocar o trigo. E agora é um museu de etnologia que mostra a vida tradicional da Croácia, com foco aqui na Dalmácia. Acho que é esse o nome em português da região. Dalmatian. Acho que é Dalmácia. E eu gostei bastante porque foca bastante nas roupas tradicionais. Então, um dos andares inteirinho é todo dedicado às roupas tradicionais aqui. E falta explicação, é verdade, não tem explicação em inglês. Só algumas coisas logo aqui no começo, mas é interessante de qualquer maneira, é uma boa maneira de fugir da muvuca do centro histórico lá embaixo. E aqui a gente tá andando paralelo à muralha, gente. A muralha tá ali. Foi ali que eu passei de manhã e agora tô andando aqui pelas ruazinhas dentro da muralha, onde eu consegui até achar alguns locais, gente. Uma coisa rara numa cidade turística atualmente. Peguei o teleférico de Dubrovnik para ver o pôr do sol lá de cima e foi incrível. Também tem vídeo aqui só sobre isso. Passei um dia inteiro explorando algumas praias de Dubrovnik e mostrei tudo em detalhes em outro vídeo aqui do canal. Old Town, né, dentro das muralhas de Dubrovnik, você vai achar muitas lojinhas, gente. Tem tanto aquelas lojinhas básicas de souvenir, meio de chinês, quanto lojas mais autorais, então tem que dar uma procuradinha para achar alguma coisa mais diferente, mais interessante. E uma coisa legal que eu achei aqui é que tem várias joias tanto de ouro quanto de prata, com algumas pedras locais. Lógico que isso tem um preço um pouquinho mais elevado, mas são bem bonitas também, então vale procurar. E vale procurar principalmente nas ruazinhas assim que saem da estrada, que é essa principal aqui.
devo dizer que eu não esperava que a Croácia fosse tão cara, gente. Eu realmente achei tudo, em geral, muito caro aqui. Comer, achei bem complicado também, porque assim, é tudo caro e não achei nada de especial. Não consegui nenhuma refeição mesmo por menos de 20 euros. É muito difícil arranjar comida tradicional, você acha muita fast food, comida internacional. As melhores opções foram os restaurantes italianos, que aí a comida era realmente boa e o preço era ok, em torno de 20, 30 euros por refeição. Então isso foi um pouco decepcionante. Uma boa opção para economizar, né, em toda a viagem é passar no mercado, comprar alguma coisa para lanchar durante o dia ou fazer o café da manhã no hotel, no hostel. Aqui na Old Town de Dubrovnik tem só mercadinhos muito pequenininhos, não tem tanta opção assim, mas dá para arranjar uma coisa ou outra. Uma opção também é esta praça aqui, que tem uma feira, então tem várias frutas aqui, então é bem gostoso assim para um lanchinho. E aqui também tem alguns souvenirs, alguns doces típicos, enfim. As coisas custam por volta 5, 8 euros, mais ou menos isso. Uma outra opção também para comer sem gastar muito são as padarias que eles têm por aqui, que as coisas são muito, muito gostosas. E aí o pão sai por volta de 2 euros, pão recheado, tem pão simples também, pão doce, tem vários pães, então é gostoso também comprar. E aí você pode comer sentada na praça, como eu fiz muitas vezes nessa viagem. Hospedagem é outra coisa que pode ser realmente bem complicada. Eu fiquei neste hostel aqui atrás e eu nem vou falar muito, porque assim, a única coisa que esse hostel tem de bom é a localização, que eu tô realmente dentro das muralhas, tô bem no centrinho histórico, eu fui para todos os lados a pé, exceto as praias, né, que são um pouquinho mais afastadas. Mas assim, foi caro e não recomendo. Mas eu marquei em cima da hora, alta temporada, então realmente não tinha muitas opções. Então, primeiro, tentem reservar a sua hospedagem com muita, muita antecedência, principalmente se for alta temporada, porque assim você vai ter melhores opções. 2, você vai achar muito Airbnb por aqui, o que pode ser uma excelente opção, talvez até mais em conta. E porque hotel 5 estrelas mesmo não vai ter dentro da muralha, eu acho. Não vi nenhum. Eles estão todos fora, em volta da muralha. E assim, ficar dentro da muralha é muito legal, porque você vai fazer tudo a pé, mas lembre-se que não entra carro aqui. Então você vai ter que arrastar sua malinha até o seu alojamento. E isso pode ser um problema, porque tem muita escada, né, na beirada das muralhas. Então, se o seu alojamento for numa dessas ruelas cheias de escadas, se prepare para arrastar a mala e também para subir e descer essas escadas todos os dias. Então, tentem pesquisar isso com bastante afinco para não ter surpresas quando vocês chegarem aqui. Como em qualquer cidade medieval, uma das coisas que eu mais gostei de fazer aqui em Dubrovnik foi simplesmente andar pelas ruas e tirar foto de cada cantinho, gente. Pode ser um pouquinho cheio, como eu já mencionei, mas assim, a cidade é uma gracinha, é muito gostoso caminhar por aqui. E além de Dubrovnik, das praias que tem aqui próximas, tem também uma série de day trips que você pode pegar para muitas das ilhas que tem aqui na Croácia. Eu não fiz nenhuma porque, como eu fiz o cruzeiro, eu já passei por várias ilhas, óbvio que tem muitas outras para conhecer, mas tem, assim, muitas, muitas opções. Tem passeio também para Bósnia, que é aqui do lado. Tem passeio para Montenegro, que é aqui do lado também. Então, assim, tem muita coisa para fazer por aqui e a partir daqui. Bem aqui perto fica também a ilha de Lokrum, ou Lokrum, não sei como se diz, que é uma reserva natural e que falam que é bem gostosa também, que tem uma praia, tem um lago de água salgada, com um mosteiro numa ilha no meio, enfim, eu até gostaria de ter ido visitar, mas gente, são 27 euros, mais 27 euros, porque é uma reserva natural, esses 27 euros já incluem a entrada na reserva e o transfer, né, o barco até lá, mas, como eu disse, como eu já vi muitas ilhas nessa viagem, eu preferi ficar aqui na cidade
só caminhando com calma. Lá no blog eu vou colocar várias opções para quem quiser fazer esses passeios de um dia a partir de Dubrovnik. Espero que vocês tenham gostado de passear em Dubrovnik comigo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana. Me segue no Instagram, @lulimontelleone, que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo. E claro, entra no blog também que tem sempre outras dicas lá.